Olá pessoal, bem-vindo a mais essa videoaula de estatística inferencial. Vamos falar sobre intervalos de confiança e estamos utilizando aqui como referência o capítulo 6 do livro de Estatística Aplicada do Larson. Falaremos nessa videoaula de intervalos de confiança propriamente dito. Para o cálculo do padrão média, para a situação em que o desvio padrão da população é conhecido. Para o cálculo desse intervalo de confiança, precisamos primeiramente descobrir a margem de erro. Ou seja, uma vez conhecida a média da amostra, queremos conhecer o intervalo onde a média da população está. Temos aqui um limite superior e temos aqui um limite inferior. Esses limites inferior e superior dependem de um grau de confiança e, obviamente, de um cálculo da margem de erro. Essa margem de erro é calculada pelo valor crítico Z, que obviamente vai depender do nosso grau de confiança C, multiplicado pelo erro padrão da amostra. Assim, podemos dizer que a margem de erro para a média da população numa situação em que o desvio padrão da população é conhecido, é dado por Z crítico multiplicado pelo erro padrão, que é dado pelo desvio padrão da população dividido pela raiz de N, N aqui sendo o tamanho da nossa amostra. Vale lembrar que a nossa amostra precisa ser aleatória, senão teremos viés no nosso intervalo de confiança da média. Obviamente, vale lembrar também que a população ou ela é normalmente distribuída, ou caso a gente não saiba se ela é normalmente distribuída, precisamos ter uma amostra de N maior ou igual a 30. Podemos utilizar aqui como definição para o intervalo de confiança, dado um grau de confiança C, a média da população, μ, como sendo o intervalo que vai do limite inferior até o limite superior, sendo que esses limites são definidos pela média da amostra menos a margem de erro e média da amostra mais a margem de erro. Lembrando que a probabilidade do intervalo de confiança conter realmente a média da população é igual ao nível de confiança C, que foi definido na pesquisa. Como regra prática, para o cálculo desse intervalo de confiança, Larson aponta 5 passos importantes. Em primeiro lugar, verificar se o desvio padrão da população é conhecido. Se a amostra realmente é uma amostra aleatória, se a população é normalmente distribuída ou se a minha amostra tem um tamanho de N maior ou igual a 30. Verificada essa situação, precisamos calcular a média da amostra. Calculamos a média da amostra por uma média aritmética simples. Em seguida, vamos encontrar o valor do Z crítico
correspondente ao nível de significância dado no exercício. Esse valor Z crítico, em geral, é dado numa tabela de distribuição normal padrão, que no caso do livro do Larson é a tabela B4 no apêndice B. Identificado esse Z crítico, vamos agora calcular a margem de erro, tal como já definimos. A margem de erro dada pelo Z crítico vezes o nosso erro padrão, calculado pelo desvio padrão da população sobre a raiz de n, sendo n o tamanho da nossa amostra. A partir daí, podemos calcular o limite inferior e o limite superior do nosso intervalo de confiança, pegando a média da amostra menos a margem de erro como limite inferior e a média da amostra mais a margem de erro como limite superior. Assim, o nosso intervalo fica entre esse limite inferior e o limite superior. São Z crítico igual a 1,645 para um nível de confiança de 90%, um Z crítico de 1,96 para um nível de confiança de 95% e um Z crítico de 2,575 a um nível de confiança de 99%. Quem quiser pode olhar na tabela B.4 do apêndice B, livro do Larson, ou em qualquer tabela de distribuição normal padrão, e vai achar esses valores do Z crítico. Vale a pena observar como estamos querendo estimar a média da população. A média da população não muda, é sempre a mesma. Contudo, a média da amostra muda para cada amostra. Dessa forma, se pegarmos diferentes amostras, teremos diferentes intervalos. Porém, esses intervalos sempre conterão a média da população. Obviamente que esses intervalos vão conter a média da população dependendo do meu grau de confiança. Assim, se eu tiver um grau de confiança de 90%, significa que nem todos os intervalos que eu pegar, de fato, conterão a média da população. No intervalo de confiança com um grau de confiança de 90%, eu estou dizendo que eu tenho a probabilidade de que esses intervalos contenham a média da população numa probabilidade de 90%. Ou seja, dado um conjunto de 10 intervalos, um intervalo provavelmente não conteria a média da população. Ou, dito de outra forma, 9 em cada 10 intervalos contém a minha média da população num grau de confiança, numa probabilidade de 90%. Obviamente, se o meu grau de confiança aumenta para 95, para 99, a quantidade de intervalos que contém a minha média da população irá aumentar nessa probabilidade. Vou fazer aqui 2 desses 4 exercícios que estão na página 285 do livro do Larson. Vou ler com vocês. Nos exercícios 21 a 24, construa o intervalo de confiança indicado para a média populacional μ. Se for conveniente, use tecnologia para construir o intervalo de confiança.
No exercício 21, ele coloca como dados o nível de confiança igual a 0,9, a média amostral igual a 12,3. A gente sabe que é uma média amostral por esse símbolo aqui. O desvio da população igual a 1,5 e o tamanho da amostra igual a 50. Por hipótese, vamos colocar que essa amostragem foi feita de maneira aleatória, ou seja, sem viés. Nós não conhecemos a população, não sabemos se essa população tem ou não uma distribuição normal. Contudo, como a amostra é maior do que 30, podemos calcular o intervalo de confiança levando em consideração o teorema do limite central. Inicialmente, queremos calcular o intervalo de confiança. E nós conhecemos o desvio padrão da população. Sabemos, então, que para calcular esse intervalo de confiança, vamos inicialmente calcular a margem de erro. A margem de erro é dada pelo Z crítico, que multiplica o desvio padrão da população dividido pela raiz de N. Sabemos, como já vimos anteriormente, que o Z crítico tem que estar relacionado ao nosso nível de confiança, C. A um grau de confiança de 0 a 90, sabemos que o Z é igual a 1,645. Assim, a nossa margem de erro é igual a 1,645 vezes 1,5 dividido pela raiz de 50. Usando pela calculadora, temos que esse valor é igual a 0,349 aproximadamente. Assim, o intervalo de confiança da média vai de um limite inferior, que é dado pela média amostral menos a margem de erro, até a média amostral mais a margem de erro. Temos aqui a nossa média da amostra, 12,3. 12,3 mais 0,349, nós temos aqui o nosso limite superior, igual a 12,649. Pegando aqui novamente 12,3, agora menos a nossa margem de erro, temos o limite inferior igual a 11,951. Assim, o intervalo de confiança com o grau de confiança de 0,9, a média amostral de 12,3, o desvio padrão da população de 1,5 e com uma amostra de 50, é um intervalo que vai de 11,951 a 12,649. Ou seja, sabemos que a média da população, com uma probabilidade de 90%, está nesse intervalo entre 11,951 e 12,649. Vamos fazer mais um exercício, o número 22. Temos aqui um grau de confiança de 0,95, a média amostral igual a 31, conhecemos o desvio padrão da população igual a 0,8 e a amostra tem um tamanho de 82 dados. Novamente, temos por hipótese que os dados não têm nenhum viés, não conhecemos a população e a sua distribuição, mas temos uma amostra acima de 30,
o que pelo teorema do limite central nos permite calcular o intervalo de confiança. Lembrando que o teorema do limite central me diz que com uma amostra maior ou igual a 30, a média das médias tem uma distribuição normal. E nós conhecemos o desvio padrão da população. E queremos calcular o intervalo de confiança da média populacional, μ. Sabemos que, para calcularmos esse intervalo de confiança, precisamos do Z crítico, que é aproximadamente igual a 1,96, quando o C, o nosso grau de confiança, é igual a 0,95. Assim, podemos calcular a margem de erro. A margem de erro é o Z crítico, 1,96, vezes o desvio padrão da população, 0,8, dividido pela raiz do tamanho da nossa amostra, que é de 82. Fazendo pela calculadora, temos que a nossa margem de erro é aproximadamente 0,173. Assim, sabemos que o nosso intervalo de confiança da média populacional μ está num limite inferior dado pela média da amostra menos a nossa margem de erro, 31,39 menos 0,173, que é igual a 31,217, e a média da amostra mais a nossa margem de erro. Novamente, pegamos aqui a média, 31,39, mais a margem de erro calculada, 0,173, temos 31,563. Sabemos, então, que, dado esses valores, a média da população com uma probabilidade de 95% está entre 31,217 e 31,563. Esse é o nosso intervalo de confiança, a média populacional, dado esse nível de confiança. Tentem fazer os próximos exercícios. O exercício número 23, dê um pause no vídeo e tente fazer. O resultado é esse intervalo entre 9,678 e 11,322. E o exercício número 24, também dê um pause no seu vídeo e tente resolver. O intervalo está entre 19,996 e 21,04. Agora que sabemos calcular o intervalo de confiança, é importante fazer algumas observações em relação ao tamanho da amostra. A primeira observação é que, dado uma estatística amostral, ou seja, uma média amostral, e dado um certo nível de confiança, C, o intervalo de confiança fica cada vez mais largo quando nós temos um aumento do nosso nível de confiança. Ou seja, se eu tenho aqui um intervalo de confiança dado uma estatística amostral com um nível de confiança, nós teríamos um aumento nesse intervalo caso esse nível de confiança aumentasse. Dê uma olhada nos exercícios anteriores e refaça o exercício alterando o nível de confiança.
você vai perceber que esse nível de confiança vai interferir no intervalo calculado, ficando cada vez mais largo quanto maior o nível de confiança e cada vez mais estreito quanto menor o nível de confiança. É importante observar também que quanto maior a amostra, menor é o intervalo de confiança. Novamente, tendo aqui o intervalo de confiança, o nosso intervalo de confiança para a média populacional vai ser menor se tivermos uma amostra maior. Novamente, volte nos exercícios anteriores e mude o tamanho da amostra para você perceber o impacto que o tamanho da amostra tem sobre o intervalo de confiança. Por fim, é importante também observar que, às vezes, antes de fazermos uma pesquisa, precisamos calcular qual o tamanho da amostra. Dado um certo nível de confiança, C, e dado uma certa margem de erro, E. Ou seja, agora o que queremos calcular é qual o tamanho da amostra que vai garantir, dado um certo nível de confiança, uma margem de erro também pré-estabelecida. Ora, se nós temos aqui uma margem de erro dada, um Z crítico relacionado com o nível de confiança e o desvio padrão da população, e nós queremos calcular o valor do N, basta fazermos aqui uma alteração matemática. Passamos aqui essa raiz de N para cá multiplicando e essa margem para cá dividindo. Temos então que raiz de N é igual ao Z crítico vezes o desvio padrão da população dividido pela nossa margem de erro. Levando os dois lados ao quadrado, temos que N é igual a Z crítico vezes o desvio padrão da população dividido pela margem de erro ao quadrado. Assim, dado um nível de confiança C e uma margem de erro E, o tamanho mínimo da amostra N, necessário para estimar a média populacional μ, é N igual a Z vezes o desvio padrão da população dividido pela margem de erro elevado ao quadrado. Como regra prática, sempre devemos pegar o tamanho da amostra e arredondar para cima, independentemente da regra de aproximação. Sempre arredondamos para um valor acima, como uma regra prática. Se gostaram desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha, compartilhe com seus amigos em suas redes sociais e não se esqueça de se inscrever no canal, acione as notificações e fique por dentro das novidades.